Eu saúdo aos amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Quero primeiramente agradecer a todos os meus amigos que me acompanham, os meus vídeos, e tenho recebido uma palavra a respeito, que essa palavra me ajuda, me incentiva a continuar falando das coisas de Deus, porque as pessoas no dia a dia enfrentam lutas e dificuldades. E chega à noite, é o momento que as pessoas vão refletir e que mais o inimigo venha atacar a vida das pessoas de tudo aquilo que ele fez durante o dia, seus ataques malignos contra as vidas. E Deus tem colocado no meu coração sempre trazer uma palavra de conforto, de consolação e de esperança para todos. E as pessoas vêm me agradecer, me incentivando que continue sempre levando uma palavra de conforto aos corações. Então eu agradeço as pessoas que têm me acompanhado, né, nos meus vídeos, e também agradeço primeiramente, naturalmente, a Deus por colocar esse sentimento no meu coração, que embora nós possamos estar um pouco amolados, um pouco doentes ainda, numa sequela dessa gripe ainda que nos faz respirar com uma certa dificuldade, tossindo de vez em quando, nos acordando com a tosse terrível, mas não deixamos de crer no Senhor. Não deixamos de crer na sua palavra. A sua palavra é vida, a sua palavra é consolação, a sua palavra é fortaleza para os corações abatidos e afasta todo o mal, afasta todos os ataques malignos contra os lares, é afastada devido à simples leitura da palavra de Deus. Então, por isso que Deus tem colocado isso no meu coração e continuarei sempre buscando a Deus, sempre louvando a Deus e procurarei sempre também trazer uma palavra de vida, de esperança. Às vezes é uma palavra um pouco dura, eu entendo, mas é que tem em alguns lugares que as pessoas também ficam maquiando a palavra de Deus e não falam a verdade. E as pessoas estão caminhando para o inferno e não sabem que estão andando no erro, achando que está tudo certo. Mas nós temos que andar na santificação devida diante de Deus, no perdão, na misericórdia, na confissão dos nossos pecados e confiar que o Senhor é poderoso. Aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, ele é poderoso para nos perdoar, o seu sangue para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vamos à palavra de Deus então, Marcos, no capítulo 8 e o versículo 36, Jesus diz: Pois o que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? É uma pergunta que ele está fazendo aqui. O que adianta a pessoa conseguir toda a fama, todo o sucesso, conseguir tudo aqui nessa terra temporário, mas no final da sua vida, se ele viveu 50, se ele viveu 60 ou mais anos, 70, enfim, o que adianta se no fim da vida ele perder tudo isso por causa da sua alma, porque a sua alma é eterna. E nós temos um compromisso com Deus, de nos colocar diante de Deus e nos preparar para aquele grande dia que o Senhor ou virá buscar a sua igreja no arrebatamento,
ou numa busca ou numa chamada pessoal de cada um. Cada um tem o seu momento, a sua hora, e às vezes essa situação da chamada de Deus é muito rápida, que a pessoa não tem tempo nem de pensar, de acertar a sua vida com Deus. É um acidente, enfim, gente que morreu no avião, no acidente ou de carro, enfim. As coisas passam, ou um ataque cardíaco, é muito rápido. Certa ocasião, eu de madrugada, alguém me ligou e me diz: irmão, ora pelo fulano e repreende a morte. Quando eu fui saber o que estava acontecendo, porque um pouco dormindo ainda, enfim, essas coisas que pegam a gente desprevenido, saber o que estava acontecendo, daqui a pouco a pessoa me disse: olha, não adianta mais, a pessoa morreu. Quer dizer, foi rápido. A pessoa só teve tempo de se ajoelhar e de colocar a sua vida diante do altar de Deus, e o Senhor recolheu. É assim que é a chamada de Deus. E uma outra pergunta que Jesus faz no versículo 37, que diz também: ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Qual seria o que a pessoa pagaria pela salvação da sua alma? O valor da alma é eterno, e tudo que nós pudéssemos pagar, tudo que nós pudéssemos fazer alguma coisa, seria com as coisas deste mundo, seria com as coisas temporárias, as coisas que são destruídas pelo tempo. Então, por isso que o Senhor pergunta: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Não tem como dimensionar. Só o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário foi o preço pago pela nossa salvação. Então, o que nós devemos fazer é aceitar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e procurarmos viver na sua presença. Porque a Bíblia diz também que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não adianta também a pessoa só dizer: eu aceito a Jesus, mas ele continuar nas suas práticas, ele continuar no seu erro, no seu pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona e que deixa o pecado alcançará misericórdia. Então tem algumas condições que Deus coloca para nós da nossa salvação. É o sangue de Jesus, sim, mas também é uma perseverança que nós temos que ter diante de Deus, colocando sempre Jesus na nossa vida, com o temor de Deus no nosso coração. Aonde nós formos, nós procurarmos ter em mente que tem um Deus todo-poderoso e o que os olhos dele é como chama de fogo e percorrem toda a terra. Ele sabe todas as coisas e um dia ele trará a juízo todas as coisas. Então não adianta querer se achar bonzinho, querer dar muitos presentes para os outros, muita esmola, fazer benfeitorias aqui, dar seu dinheiro para lá. Nisso nada vai resolver, porque por que Jesus morreu então? Ele morreu pelos nossos pecados e ele venceu a morte no terceiro dia, ressuscitando com poder e grande glória. Por isso que nós temos a esperança que assim como ele ressuscitou, também pelo poder da sua palavra, os mortos ressuscitarão em Cristo.
E o nosso corpo, a Bíblia diz que no soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, que estivermos vivos, naturalmente, seremos transformados e subiremos juntamente com eles para encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, é essa a nossa esperança. Nós não temos desespero nenhum, como disse, sempre nós vamos ter lutas, sempre vamos ter algumas dificuldades, mas a nossa vida está nas mãos de Deus em qualquer circunstância. Deus tem um momento certo para recolher a cada um. Então, se não chegou a hora e se não chegou o momento, nós vamos ficar sempre na presença de Deus. E seja o que for que for acontecer, nós estaremos com Jesus em qualquer lugar. E nós temos a certeza que Ele está ao nosso lado para nos ajudar e para nos fortalecer. Ontem eu estava um pouco mais amolado. Hoje eu estou me sentindo um pouco melhor, não tão melhor assim de saúde, mas espiritualmente é interessante isso. Quanto mais a gente está sofrendo no corpo, mais a gente se aproxima de Deus, porque em cada tosse e cada dor que a gente possa sentir no corpo, é um glória a Deus que vem na nossa boca, é um louvado seja Deus, sempre glorificando a Deus. Eu já tive experiências gloriosas em louvar a Deus na minha luta e na minha dificuldade e nas minhas enfermidades. E eu já contei aqui, eu creio que no outro vídeo, que eu já fiquei quase 3 dias tossindo direto, eu não conseguia me controlar. Uma porque nós não tínhamos os medicamentos que hoje possuem, naturalmente, que aliviam a tosse, que aliviam a dor, enfim, era um tempo mais difícil. Mas na dor mesmo, na dificuldade, eu sempre louvava a Deus e nunca murmurei, nunca reclamei de Deus, só dava glória a Deus, dormia com muita dificuldade, quando conseguia ainda dormir um pouquinho, mas sempre louvando a Deus, sempre bendizendo a Deus. E nessas madornas que eu tive, daquele sono rápido que eu tinha, porque era com muita dificuldade que eu dormia, era um momento assim só, porque a tosse era sempre terrível. Eu tive uma visão, e ali naquela visão eu vi aquele ser de branco que veio falar comigo, e quando eu vi ele, eu caí prostrado, chorando, e ele me abraçou. Então, uma das experiências mais incríveis que eu já tive, e falou comigo, que eu tive na minha vida, foi na dor, mas sem murmurar, sem reclamar, só louvando a Deus. Então, hoje em dia, a gente não chega a ter essas experiências assim tão grandes, porque a gente, quando quer sentir alguma dor, vai lá, toma um medicamento. Também tenho esses os remédios para expandir o pulmão, para não tossir tanto, enfim, tem os recursos hoje em dia, mas naquela época não tinha, era uma dificuldade até para encontrar algum médico assim que tivesse essa noção das coisas, né? Mas Deus é bom e Ele sempre está ao nosso lado. Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo cura. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que nos ama. Ele já providenciou o preço
do resgate da nossa alma. Basta nós aceitarmos a Jesus, estarmos na sua presença e entregarmos tudo nas suas mãos. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar. Eterno Deus, soberano Pai, eu te louvo, meu Deus, por esse dia que tem nos dado, meu Deus Santo, na tua presença. Obrigado, Senhor, porque já me sinto um pouco melhor também, meu Deus. A tua misericórdia tem me alcançado, tem me fortalecido, meu Deus. A tua bondade, Senhor, conosco é o que nos sustenta. Nós temos a consolação do teu Espírito a cada dia, meu Deus. E com essa consolação que o Senhor nos dá, Senhor, nós transmitimos a outros também, Senhor. Abençoa todos aqueles que ouvem, Senhor, esses vídeos, que assistem, Senhor, esses vídeos. Meu Deus, traga a paz, Senhor, aos corações, a fortaleza do teu Espírito, meu Deus. Livra eles e guarda de todo mal. Livra eles das enfermidades, meu Deus. Livra eles, Senhor, do homem mau, Senhor Santo. Livra eles, Senhor Santo, do olhar maligno, meu Deus. Livra eles, Senhor, das ciladas. Toma, Senhor, cada vida nas tuas mãos. Supra a necessidade, Senhor, daqueles que estão passando alguma dificuldade, ó Pai. Abre as portas, Senhor, para os teus filhos. Agora, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha família. Abençoa meus vizinhos, Senhor. Abençoa, Senhor, meus amigos de infância, ó Deus, meus ex-colegas, ó Pai. Abençoa nossa nação, meu Deus, toma nas tuas mãos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nos dá uma noite de paz, de segurança. Em paz eu me deito e durmo, porque só tu, Senhor, nos fazes habitar em segurança. Em nome de Jesus te louvo e te agradeço por tudo. Amém, Senhor.